O presidente Lula adiou novamente no último sábado a viagem que faria à China. Ele foi diagnosticado com pneumonia leve e, após ser reavaliado, foi orientado a rever a agenda. De acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, Lula apresenta melhora clínica e deverá remarcar a viagem. Ele se encontraria amanhã, terça-feira, com o presidente chinês, o Xi Jinping, cercado de muita expectativa, enquanto pretendia aumentar, ou ainda pretende aumentar, o comércio bilateral entre os dois países. Estava previsto, por exemplo, entendimentos para um acordo de cooperação, intercâmbio em tecnologias de semicondutores, 5G, 6G e as próximas gerações de redes móveis, inteligência artificial e geração de energia solar. Lula ainda reservava espaço para discutir meios de envolver países neutros com capacidade de intervir por negociações de paz na guerra da Ucrânia. Ele ficaria na China até o dia 31, depois embarcaria para os Emirados Árabes antes de retornar ao Brasil. Para falar sobre o que esperar dessa visita, que foi cancelada momentaneamente, nós conversamos agora com o professor William Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Muito bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Bom dia, muito obrigado. É um prazer participar. Professor, como a gente acabou de falar aqui, o presidente Lula tinha uma expectativa muito grande em diversas áreas, né? Tanto na retomada de acordos comerciais, exportações, importações, enfim, mas também transferências de tecnologia, desenvolvimento de novas tecnologias. Como é que o senhor avalia a importância desse encontro do presidente Lula com Xi Jinping nesse quadro atual que a gente tem na política ou na geopolítica internacional, que é muito tenso, não, professor? Muito, né? Eu reputo esse encontro, essa viagem, com o peso que está se atribuindo a ela, né? A grandeza da delegação brasileira, né? Eu penso que é extremamente importante, né? Porque para aquilatarmos a importância desse encontro, devemos levar em consideração o seguinte: o mundo passa hoje pelo ápice, pela culminância de um processo de mudança que já vem ocorrendo há muito tempo. E que processo é esse? Que culminância é essa? Né? É o processo de construção de uma nova ordem internacional. E a culminância é a preponderância chinesa no contexto do BRICS. A China, desde a sua revolução de 1949, a China luta por uma nova ordem internacional e tem, ao longo do tempo, isso é muito importante, né, sido parceira do Brasil. A China esteve presente nos grandes momentos de questionamento da nova ordem internacional e o Brasil também. A despeito das óbvias diferenças, né, todas as diferenças que separam Brasil e China, há uma identidade muito importante que explica a importância mútua que os dois países se atribuem. Né? E essa semelhança é a luta pelo desenvolvimento. A nossa, a nossa diplomacia econômica, né, ela se destacou ao longo do tempo, enquanto nós tivemos uma política de promoção do desenvolvimento. É bem verdade, o que não aconteceu nos últimos 4 anos, renunciamos a isso, mas enquanto lutamos, né, pelo desenvolvimento, nós tivemos uma diplomacia muito próxima da chinesa. Nós participamos do grupo dos 77, que criou a UNCTAD nas Nações Unidas, estivemos junto com os demais países do terceiro mundo pela luta por uma nova ordem econômica internacional, a meados dos anos 70, inclusive foi nessa época, em 1974, que o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a China, não é? Uma vez que, em 1949, nós acompanhamos a posição dos Estados Unidos, não reconhecemos a República Popular e a China, para o Brasil, era Taiwan. Em 74, isso mudou. E desde então há um entendimento, né, uma proximidade muito
muito grande. Evidentemente que a China se desenvolveu de uma maneira nunca antes observada. Né? O crescimento da China é um crescimento verdadeiramente espantoso. Né? Veja, basta nós falarmos o seguinte: entre 1969 e 1973, o Brasil cresceu a taxas de 2 dígitos, não é verdade? E isso tornou-se conhecido na nossa história econômica, na nossa história, como o período do milagre. Agora, a China, né, vem crescendo 2 dígitos, né, desde o final dos anos 70, ou desde 1980, pronto. São 40 anos de crescimento. Então, a China foi muito bem sucedida. Nós não fomos tanto. Não é? Mas a China atribui uma importância muito grande ao Brasil, né? E o Brasil hoje atribui à China, porque o comércio e os investimentos chineses no Brasil são simplesmente o dobro dos norte-americanos. Sem dúvida. Não precisa dizer mais nada, né? em termos econômicos. Isso basta. Né? Agora, o que há que se levar em consideração, há que se frisar, isso me parece muito importante, é o seguinte: né? Os chineses não fazem caridade. Os chineses defendem os seus interesses nacionais. Por isso, eles se elevaram à posição em que estão. E nós precisamos defender os nossos interesses nacionais. Portanto, não podemos ficar assim nesse oba-oba, porque a China vai colocar mais dinheiro aqui, vai investir nisso, naquilo. Ora, o que nós precisamos da China é outra coisa, não é dinheiro para colocar no agronegócio. O que nós precisamos da China é transferência de tecnologia, porque precisamos reindustrializar o Brasil, né, atualizando tecnologicamente o Brasil. E a China é o parceiro ideal para isso. Não serão os Estados Unidos que farão isso, porque os Estados Unidos, né, que peço desculpas os pró-norte-americanos de carteirinha, os Estados Unidos nunca fizeram isso. Os Estados Unidos nunca contribuíram para o nosso desenvolvimento. Antes, pelo contrário, né? Sempre procurando colocar pedras no caminho para manter uma relação econômica de subserviência. Então, nós precisamos, vamos dizer assim, de uma maneira mais objetiva, mais direta, nós precisamos cobrar dos chineses a importância estratégica que nós temos para eles. Pois é, professor, eu ia exatamente comentar sobre isso com o senhor. Quando se trata de relações comerciais e quando se trata de dinheiro, a China é muito pragmática. Não importa com quem ela está negociando, ela sempre procura defender os seus interesses nacionais em primeiro lugar. Se vai ser bom para todo mundo, melhor ainda, né? Mas, de qualquer forma, essa visita do presidente Lula levava no seu bojo também os interesses do governo brasileiro de trazer tecnologia, exatamente isso que o senhor está falando. Por exemplo, no desenvolvimento de fábricas de semicondutores, a gente vê a indústria automobilística brasileira tendo a sua produção parada, inclusive porque faltam esses semicondutores, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. Mas aí, nesse sentido do financiamento, da chegada de capitais diferente do que vem da União Europeia e dos Estados Unidos, agora a gente tem a presidenta Dilma Rousseff assumindo a presidência do Banco de Desenvolvimento Econômico. De alguma forma isso pode ajudar a alavancar esses investimentos, professor, de uma maneira que não seja em que aconteça uma relação de parceria de verdade e não de subserviência? Não, naturalmente que sim. A eleição, o reconhecimento da nossa presidente Dilma como presidente do Banco do BRICS é um sinal muito importante da importância que se atribui ao Brasil. Né? Infelizmente, lamentavelmente, né, todas as notícias que apareceram na mídia, eu tive cuidado de acompanhar isso, né, foram todas no sentido de dizer qual o salário da presidente Dilma, né? Como é que ela seria viver em Xangai, essas coisas, né, que estariam muito melhor na página de fofocas. Não é?
Mas nós temos que entender o seguinte, é que o BRICS é um banco extremamente importante. Ele foi criado, né, ele foi criado pelo grupo BRICS, para concorrer com o Banco Mundial. Ele faz parte, o Banco do BRICS faz parte, né, institucionalmente, da criação de uma nova ordem econômica internacional. Porque qual é o objetivo do Banco do BRICS? Financiar projetos de infraestrutura dos países em desenvolvimento. O BRICS trabalha com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento da periferia. Portanto, tem um papel, tem um perfil completamente diferente, se não mesmo o oposto do Banco Mundial. Né? Então, o banco é muito importante, a presidência do banco é extraordinariamente importante, e claro que ocupando a presidência, a presidente Dilma e o Brasil, o governo brasileiro, né, terá a oportunidade de influir bastante, influir diretamente, né, nos financiamentos do banco, na direção a ser dada a esses financiamentos. É uma posição de poder extremamente importante, extremamente significativa, né, que não devia ser objeto de gracinhas, de folclorismo, de fofoca da nossa mídia hegemônica. Né? Mas aí nós vemos as pegadas, né, de um certo inimigo, essa posição. Eu me permito, inclusive, ir adiante o seguinte, complementando o que eu dizia antes, né? A China cresceu, se desenvolveu exponencialmente. E o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento é travado, é bloqueado. Né? E por que é travado? Por que é bloqueado? Porque nós estamos longe de ter um consenso nacional em torno do desenvolvimento. Né? As nossas elites não conseguem isso. O Brasil, a esta altura em que nós nos encontramos, continua dividido, né, em posições absurdas. Né? Posições absurdas. Alguma coisa de 2 anos e tal, aquele Instituto Vilas Boas, dirigido pelo general e um grupo de generais, fizeram um estudo, uma pesquisa, e a conclusão que eles chegaram à pesquisa, né, fizeram uma pesquisa prospectiva, né? Então, a conclusão que eles chegam é que o Brasil ideal, o Brasil que eles imaginaram, né, na década de 30, é um grande exportador de commodities. É uma coisa assim aberrante isso. Como é que pode, né, gente numa posição institucional tão significativa ter uma ideia dessa? Né, de um Brasil com 220 milhões de habitantes hoje, e terá muito mais em 2030, exportador de grãos. Né? E nesse Então, sentido, a nossa elite é isso. Sem A dúvida. nossa elite é paupérrima de ideias. Né? Nós não temos um projeto. Veja, o seguinte, para a China, nós somos muito importantes estrategicamente. Não é por outra razão que o presidente Xi Jinping recebe o presidente Lula com pompa e circunstância. Os chineses são muito criteriosos, né, nos seus protocolos. Para eles, isso é uma coisa muito importante. Cada gesto, cada palavra tem a sua importância. Eles não dizem nada de mais, nada de menos. São muito, da cultura deles serem muito precisos na relação das palavras e das coisas. Agora, professor... Então, por que eu digo isso? 10 segundos. Né? Por que eu digo isso? Porque em 1993, os chineses nos atribuíram o título de sócios estratégicos. E em 2012, avançaram, acrescentando ao título de sócio estratégico integral. E apenas 10 países do mundo recebem
essa qualificação dos chineses. Um deles, a Rússia, que está envolvida nesse conflito e que o presidente Lula já falou diversas vezes que todo o dinheiro que está sendo gasto nessa guerra, se fosse utilizado para a produção de alimentos e desenvolvimento da humanidade, teria um outro efeito. E aí eu quero a sua avaliação, professor, temos mais 2 minutos de entrevista, sobre o papel que o Brasil pode desempenhar nesse tabuleiro da geopolítica internacional, fazendo essas negociações, tanto com a China como com a Rússia, e aí eu não vou nem falar da Ucrânia, mas sim OTAN, Estados Unidos, em última análise, na expectativa de resolver esse conflito que tem causado tanto prejuízo, não só econômico, mas também vidas. O Xi Jinping já declarou que a aliança da China com a Rússia é uma aliança sem limites. É uma aliança siderúrgica. Porque, como eu disse no início, vivemos a culminância de um longo processo. Estamos vivendo o momento da decisão, né, de um processo que se acumulou. Agora, evidentemente que o papel do Brasil nessa situação é um papel de coadjuvante, é um papel secundário, porque o Brasil não é uma potência militar. Tampouco os nossos militares conseguem entender o que se passa no meio internacional. Eles ainda estão lá nos anos 50, lutando contra os comunistas, etc. Então, eu penso que a estratégia seguida, não sei se como coisa criteriosamente pensada ou simplesmente intuitiva, não posso saber, mas a posição do Brasil de dizer que deseja a paz, que se oferece, ela é ideal. Ela é ideal porque nós não podemos apoiar, né, integralmente a Rússia. E evidentemente que não vamos apoiar a OTAN, senão não estaríamos no BRICS. Né? Então, nós somos uma peça mais frágil, mais fraca dentro do BRICS. Então, essa posição de dizer que nós queremos a paz, estamos prontos para intermediar uma negociação de paz, para mim isso é perfeito. Nós não podemos também fazer mais do que isso, excluindo, né, liminarmente o apoio à OTAN, né? Nós não podemos fazer o que a China faz, dar o apoio integral à Rússia. Né? Então, nós desejamos a paz, como está na nossa Constituição e como figura, né, nos programas de todos os nossos partidos políticos. Somos a favor da paz mundial. Perfeito. Professor William Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida UERJ. É sempre uma alegria poder contar com a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, hoje falando da expectativa, da importância da viagem do presidente Lula à China e o que pode surgir a partir desse encontro de frutos que tragam mais desenvolvimento e diminua a nossa desigualdade aqui no país. Professor, um forte abraço para o senhor, a gente continua em contato e aí a gente vai avaliar, inclusive, o resultado dessa visita do presidente Lula, que a gente espera que seja realizada proximamente. Muito obrigado, viu? Você não tem que agradecer, sou eu que agradeço a oportunidade de poder dialogar em tão alto nível, né, na nossa mídia. Muito obrigado, um grande abraço e um bom dia a todos que nos veem e nos ouvem. Conversamos com o professor William Gonçalves. E assim, a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, agradecendo a todas e todos pela sua audiência, prometendo voltar amanhã, a partir das 7 da manhã, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Boa segunda-feira. Até lá! Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.